Olá, alunos. Começar mais um assunto, tá? Vai ser continuação do capítulo 1. Vai ser ainda sobre territórios e fronteiras. Vou falar sobre o mundo sem fronteiras do capital transnacional e o mundo com fronteiras, as migrações internacionais. Então, vai ser continuação do assunto ainda sobre territórios e fronteiras, o assunto do terceiro ano. Então, o mundo sem fronteiras do capital transnacional. Esse mundo sem fronteiras do capital transnacional ele vai tratar, tá? Como os capitais, como o dinheiro, tá? Como são os investimentos, as aplicações, onde é que é feito, como os países se comportam, tá? Quando eles vão aplicar seu dinheiro, tá? Sua renda. Então, a partir dos anos de 1990, houve uma grande flexibilização do controle dos estados perante às aplicações financeiras mundiais. Tal flexibilização fazia parte do processo de globalização e facilitou a circulação de capitais por um mundo praticamente sem fronteiras. Então, o que quer dizer aqui? Quando se trata, tá, de aplicações financeiras mundiais, tá, também acompanhou o avanço da globalização. Então, facilitou a circulação desse dinheiro, facilitou a circulação e aplicação de capitais, tá? Por um mundo praticamente sem fronteiras. Quer dizer que não existe fronteiras para você fazer aplicações financeiras no mundo. No entanto, essa desregulamentação gerou crises econômicas graves devido à falta de controle de entrada e saída dos capitais, desse dinheiro, dessas aplicações, o que prejudicou as economias nacionais, tá? Então, essa falta de regulamentação, essa falta de controle, tá? Também pode contribuir, tá? Para as crises, tá? Econômicas, nacionais, tá? Quem mais sofre são os países mais pobres, os países em desenvolvimento, tá? Então, quando não há esse controle, pode haver, tá? Pode prejudicar as economias nacionais. Então, quando há pouca regulamentação para o fluxo de capitais, esses podem ser deslocados de um país a outro com grande facilidade. Então, há uma facilidade, tá? Pode acontecer uma facilidade, o deslocamento desses capitais, tá? Dessas aplicações, que é o dinheiro, tá? Dos países, como esses países fazem os investimentos e onde é que eles fazem, tá? E em que eles fazem esses investimentos. O avanço das telecomunicações tornou praticamente instantâneo o movimento de retirada de capitais investidos, tá? De dinheiro investido em uma região, em um lugar, ou em um país, no mercado de um país, e de entrada desses capitais no mercado de outros países, tá? Então, o avanço das telecomunicações, os avanços das tecnologias, tá? O avanço da internet, das redes sociais também. Todo esse avanço das telecomunicações veio para facilitar esses investimentos, tanto da saída quanto da entrada, tá? Desses investimentos, desse dinheiro aplicado no mercado de um país. Os países emergentes, tá? Exemplo de Brasil, tá? Como Brasil, Rússia, China e Índia, são bastante procurados para esse tipo de aplicação financeira, tá? Como eu havia explicado, tá? Como eu já expliquei, tá? Nas aulas anteriores, como eu já expliquei para vocês, tá? Lá no segundo ano, tá? Eu expliquei isso para vocês. Os países emergentes, tá? Como exemplo de Brasil, a Rússia, a China e a Índia, são países, tá? Que têm um PIB, têm uma renda per capita elevada, já ele tem bastante, tá, capital, então, e também são países bons para se investir, tá? Então, são muito procurados para esse tipo de aplicação financeira, para esse investimento, tá? Para a aplicação desse capital, pelas empresas, tá? Então, os países emergentes, eles são propícios, tá? Para a aplicação financeira. Os investimentos de curtíssimo prazo são chamados de capitais especulativos, tá? Esses investimentos especulativos ou voláteis e circulam mais rapidamente que os capitais investidos no setor produtivo.
tá? Então, no setor produtivo, tá? O investimento na produção, tá? Ele requer mais tempo. Já esses especulativos ou voláteis, eles circulam mais rapidamente. As reservas econômicas, tá? Nós vamos chamar de reservas econômicas, tá? É a reserva que todo país ele tem, tá? Para ser usada em momento de crise, tá? Então, todo país ele tem que ter uma reserva econômica, ele tem que ter um capital, tá? Para na hora da crise, tá? Uma crise econômica, para a hora de uma emergência. Esses países eles podem usar essas reservas, que nós vamos chamar de reservas monetárias ou cambiais. Tá? Então, a vitalidade econômica de um país depende, em parte, do capital que ele mantém à sua disposição, tá? O capital que ele tem guardado, que ele mantém para ser usado em momentos de crise. A exemplo da crise de 2008, tá? Foi uma crise do sistema capitalista. Alguns países, principalmente os países desenvolvidos, eles entraram em crise, tá? É exemplo de alguns países europeus. Então, essas reservas econômicas, tá? Foram usadas ou poderiam ser usadas para conter essa crise. Para usar em situações de necessidade, são as chamadas reservas monetárias ou cambiais, cuja manutenção é gerenciada pelo Banco Central do país. Então, essas reservas monetárias e cambiais, tá? Elas são também investidas, tá? E principalmente em títulos, tá? Então, essas reservas, elas são usadas, tá? Em situação de necessidade, de crise. Essas reservas são aplicadas, tá? Principalmente em títulos das dívidas de diversos países, tanto em países desenvolvidos e emergentes, em ações de grandes empresas transnacionais, tá? São as multinacionais, adquirindo parcelas de seus capitais em ouro e moedas fortes, como o dólar e o euro. Então, esses investimentos, tá? Eles são feitos, tá? Esse dinheiro, ele fica girando, tá? Em alguns países, principalmente com a compra de títulos, tá? E investido em ações de grandes empresas, tá? As grandes empresas são essas empresas transnacionais, tá? Essas empresas que monopolizam, tá? O mercado consumidor, tá? Seja ela de uma empresa de bebida, uma empresa alimentícia, tá? Uma empresa da construção civil, tá? Então, existe diversos setores, diversas empresas. Então, essas empresas são chamadas transnacionais, porque elas estão localizadas, tá? Elas têm filiais no mundo todo. Então, todo mundo conhece, tá? A Coca-Cola. Se você vai para outro país, se você vai para qualquer país, você pode tomar um refrigerante, tá? Então, são marcas conhecidas mundialmente. Então, nós vamos chamar transnacionais, porque elas transcendem. Elas saíram do seu país de origem, que geralmente é um país, tá? Quase sempre é um país desenvolvido, e se expandiram para o mundo todo. Então, isso graças à globalização. Houve uma globalização do mercado, uma monopolização, tá? Então, os países, eles compram títulos, tá? Tanto de países desenvolvidos quanto de emergentes, tá? Eles vão comprar ações, tá? Então, esse dinheiro, ele fica gerando no mercado. Quais são as principais moedas, tá? É o dólar e o euro, tá? O mundo com fronteiras, tá? Do trabalho, as migrações internacionais, já vai ser ao contrário, tá? Falei para vocês, tá? Que o mundo sem fronteiras para investimentos, tá? De capital, tá? Investimento de dinheiro, ele é mais abrangente, tá? Então, não há alguma coisa, não há tanto impedimento de você fazer, por exemplo, a compra de uma ação, de você investir seu dinheiro, tá? Em um país, mesmo sendo de um país para outro. Tá? Já o mundo com fronteiras, tá? Nós vamos tratar da problemática, tá? Problema das imigrações internacionais, tá? Então, existem diversos motivos, tá? Para uma pessoa migrar, uma pessoa sair do seu país de origem e ir para outro, tá? Então, nós temos os fluxos de migratórios, tá? São repletos de barreiras, tá? Então, quais são as barreiras, tá?
que uma pessoa ela encontra quando ela vai migrar para um outro país, tá? Nós temos a maior parte das migrações ocorre, tá? Por questões econômicas e a pobreza é um dos principais fatores que levaram uma ou um grupo a se deslocar de um país para outro. Uma pessoa ele só sai do seu país por necessidade, porque ele está precisando de alguma coisa, seja de emprego, tá? Por motivos econômicos, por uma melhor qualidade de vida, tá? Em uma pobreza extrema. Ou em casos, tá? De guerra, o país ele está em guerra, então você é impossibilitado de permanecer naquele país, que são os refugiados. Ou em caso, tá, de fenômenos naturais que acontecem, alguma catástrofe natural, tá? Como, por exemplo, de tsunami que destrói aquele país, tá? Você perde sua moradia, você perde, tá? O seu território, não é mais possível você viver naquele país. Então, a maior parte das migrações são por questões econômicas, tá? E a pobreza é um dos principais fatores que levaram um grupo, tá? Ou uma pessoa a se deslocar de um país para outro. Exemplo, tá? De pessoas que saem de uma pobreza extrema, tá? São as pessoas que saem lá do continente africano para ir em busca de melhor condição de vida nos países ricos, tá? Lá na Europa. Em geral, os países que atraem imigrantes têm a economia mais desenvolvida, são os países desenvolvidos, e oferecem mais oportunidades de emprego e melhores condições de trabalho. Então, a pessoa ela vai em busca de trabalho, tá? Ela vai em busca de uma melhor condição de vida. As populações também tendem a se afastar dos locais de crise, tá? Que são aqueles países que estão em guerra civil, por exemplo, como os países em guerra, dos locais afetados por desastres naturais, ou onde ocorre perseguição a determinados grupos étnicos, religiosos e sociais. A maioria dos imigrantes, tá? Agora, nos últimos tempos, tá? Eles saem por necessidades, tá? Tanto de guerra, quanto de locais afetados por desastres naturais, ou por perseguição, tá? Política, ou perseguições, tá? Com determinados grupos étnicos, tá? Religiosos ou sociais. Os países afegãos são um exemplo, tá? Desses tipos de imigrantes, tá? Então, nós temos muitos países ainda em crise, tá? Que estão em guerras, tá? E tem perseguições, tanto religiosas, quanto sociais, quanto étnicos, tá? Então, essas pessoas, eles acabam saindo dos seus países de origem, indo para outro país, se tornando imigrante. Pode ser legal ou ilegal. Alguns países, tá? Como os Estados Unidos e vários países europeus, tá? Criaram leis e barreiras para evitar a entrada de imigrantes, porque se tornaram o destino de grande movimento migratório. Recentemente, a gente via passar na televisão, nos principais jornais de todo o mundo, que houve uma grande levada, um grande número de pessoas indo, tá? Tentar a vida, migrando, principalmente para os Estados Unidos e os países europeus, tá? Principalmente pessoas oriundas, tá? Do continente africano, fugindo de uma crise ou de guerra, ou que seus países sofreram desastres naturais. Então, a pessoa ela só sai do seu país de origem por uma necessidade. Então, aqui das referências, eu usei o livro, tá? Didático de vocês. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula.